Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero falar hoje sobre o que fazer e o que não fazer no tocante às Bíblias de estudo. Eu estou aqui com um exemplar em mãos, Bíblia de Estudo Pentecostal. É uma das minhas Bíblias, as quais eu tenho para a minha leitura, para a minha pesquisa, para servir, enfim, de auxílio. A primeira coisa que você precisa fazer é sempre ter a Bíblia de estudo como uma ferramenta auxiliar. É algo para lhe ajudar, não como uma fonte final. Não é porque se encontra uma nota de rodapé dentro de uma Bíblia específica de estudo que você vai achar que aquilo ali se constitui algo sagrado, ou seja, vai se tornar sacro porque está ali naquela nota de rodapé. Ao contrário, você tem que compreender e gravar sempre, de modo a nunca sair da sua mente e do seu coração. O que vai constituir como autoridade, sem dúvida alguma, é o texto bíblico. E use as notas de rodapé para ajudar na compreensão, não para substituir a sua leitura direta a partir do texto bíblico. Outra coisa que você precisa fazer é comparar traduções e comentários. Muitas Bíblias de estudos trazem comentários de uma tradição teológica. A Bíblia pentecostal, por sua vez, vai ter essa tradição teológica. E esses ensinos surgiram a partir de 1900, porque o movimento pentecostal ele é recente quando você compara a mais de 2000 anos de história do cristianismo. Embora seja um movimento hercúleo, você não pode pegar uma nota de rodapé e tentar desassociar a essa tradição teológica. Da mesma forma, a Bíblia de Genebra, ela vai mostrar uma tradição reformada. E você precisa então comparar com outras fontes para evitar o quê? Uma visão limitada, ficar só dentro daquele círculo, quer de um viés pentecostal, quando não carismático, reformado e etc e tal. Desta maneira, você vai evitar não apenas uma visão limitada, mas também tendenciosa. Você pode anotar suas impressões e dúvidas. Para isto é necessário caneta, papel, um bloco de anotação, de modo que você vai sempre estar utilizando. Use caneta ou lápis para escrever mensagem nesse caderno, nesse bloco, e isso vai ajudar a fixar e também auxiliar na reflexão pessoal. Eu costumo dizer que a teologia se faz a lápis, com lápis e borracha. Porque a pessoa, por exemplo, quando vai para o seminário, ela acha que sabe tudo, ou que sabe de muita coisa. E quando a pessoa começa a fazer teologia lápis, ela vai ter condições mais à frente de apagar aquele pensamento que até então ele tinha para fazer uma reformulação a partir de todo o aprendizado durante o curso de teologia. E terminando o curso de teologia, geralmente 4 anos, não vai acabar, em hipótese alguma, a questão relacionada ao estudo, porque o estudo no seminário não é exaustivo, não esgota o assunto bíblico. Daí ele vai continuar a vida inteira estudando e cada vez mais e mais aprendendo a palavra de Deus. Uma outra coisa que eu tenho como sugestão é você aproveitar os recursos extras. Introdução aos livros numa Bíblia de estudo, aproveitar os mapas, aproveitar os quadros cronológicos, fazer o bom proveito em relação àqueles esboços que algumas Bíblias possuem. Quando não, tem Bíblias que vai fornecer dicionários, concordâncias. E se não tiver na Bíblia de estudo, algumas aplicações práticas, inclusive teológicas, que nós vamos encontrar nesse emaranhado de Bíblias de estudos, de modo que todos esses elementos vão enriquecer o estudo, principalmente para o estudo bíblico e uma alusão ao ensino, mas também à pregação. E eu queria falar algo importante para você que deseja fazer um seminário. Ora, a gente precisa adentrar no seminário para nos preparar melhor. Mas acontece que às vezes a pessoa entra no seminário, mas não permite que o seminário passe por ele. A pessoa sai igualzinho
da mesma forma que adentrou. Quando na verdade ele deixou de aprender muita coisa porque não tem, vou dizer assim, aquele caráter ensinável. Pasme, tem pessoas que não é dada a aprender, porque elas se acham o dono da verdade, cheios de si mesmo, logo ignoram muitas informações, quer nos livros, quer através dos professores, etc e tal. Então a gente precisa, sem dúvida alguma, ter esse espírito ensinável como um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. Aproveite todos esses materiais, consulte também os versículos de referências cruzadas, porque eles vão nos ajudar a entender conexões entre passagens e ver a unidade das Escrituras. Mas além disto, o que eu posso sugerir ainda dentro desse vídeo para você interessado na palavra de Deus? Use um conjunto. Como assim? Um conjunto de quê? De oração e meditação. Isso mesmo. Você precisa fazer com que o seu estudo, a sua pesquisa, a sua meditação seja regado à oração. Ore sempre, tenha essa atitude de oração, esteja inclinado para falar com Deus, porque isto é imperioso e é também essencial para todo aquele que se dedica ao estudo bíblico teológico, ou seja, aquele que deseja realmente aprender. Quando nós nos colocamos e nos deparamos diante de Deus em oração, nos colocando diante dele para aprender, para assimilar, pedindo ao Pai que o Espírito Santo venha guiar os nossos passos nesse processo de interpretação, para que o Espírito Santo venha iluminar nossa mente para a devida compreensão bíblica. O Espírito Santo vai atuar na nossa vida, vai nos auxiliar. Ele é o nosso ensinador, é o nosso consolador, é o nosso confortador. O Espírito Santo é o nosso mestre, aquele que está ali dentro de nós, a fim de cada vez mais e mais nos levar para a palavra de Deus, mais perto de Deus, mediante a sua palavra. De modo que a gente pode sim utilizar esse recurso que é a oração, mas mediante uma meditação. Agora, para eu meditar, eu preciso antes entender. Eu faço a leitura, eu entendo, depois que eu concebo e posso dizer dentro de mim, entendi a mensagem. A partir desse entendimento bíblico, escriturístico, portanto, eu tenho como fazer uma meditação na palavra de Deus. Por que eu digo isto? Porque o conhecimento bíblico não é apenas intelectual. É cognitivo, sim, porque Deus vai utilizar a nossa mente. E desta maneira você precisa pedir o quê? Discernimento ao Espírito Santo para aplicar o que você aprende à sua própria vida. Eu falei aqui o que fazer, mas o que não fazer? Bom, não trate as notas de rodapé como doutrina final. Não faça tal coisa. As notas de rodapé são opiniões de estudiosos e não são parte necessariamente da Bíblia. Não é parte inspirada da parte do Espírito Santo. Uma coisa é uma nota de rodapé. São opiniões que, dependendo da Bíblia, vai ser até divergente. E você não tem que tirar par, ímpar, um dolacinho já para ver como é que vai ser a decisão. Pelo contrário, você vai precisar ter um conhecimento mínimo das Escrituras, pelo menos o básico, para saber a respeito daquela temática, qual é a ideia proposta, aquilo que a Bíblia ensina sobre o assunto e ver aquilo que está, quando não, mais próximo e quando não, também exatamente como a Bíblia está preceituando. Mas além de não tratar as notas de rodapé como doutrina final, você precisa ter discernimento espiritual. Tendo isto, você vai dar um outro passo, que é não pular o texto bíblico. Existem pessoas que pegam a Bíblia de estudo, começam a folhear, leem todas as notas de rodapé, mas ignoram o mais importante, que é justamente a base, o essencial, que é a Bíblia Sagrada. E muitos só leem os comentários das Bíblias de estudos. E o mais importante, que é a palavra de Deus, a pessoa ignora. Então, não faça tal coisa. Você precisa ler o texto bíblico. Este sim é fundamental para a minha vida, para a sua vida, enfim, para a nossa vida. Se você não deve pular o texto bíblico, você não
precisa depender apenas de uma Bíblia de estudo. Porque, como eu disse, cada Bíblia tem uma tradição teológica e cada Bíblia tem ênfases específicas. Se possível, use mais de uma versão de estudo para ampliar a sua compreensão. Ah, eu sou cristão tradicional ou histórico. Ainda assim, eu tenho Bíblia de Genebra, que é de origem ou tradição reformada. Eu tenho Bíblia explicada da King James. Eu tenho Bíblia da Pentecostal, que é esta que eu acabei de apresentar no início do vídeo. Bíblia anotada. Ora, o autor é batista, mas ele é dispensacionalista e toda essa corrente dispensacionalista está encharcada na Bíblia anotada. Ora, mas ainda assim eu faço uso dela. Ou seja, eu faço no sentido de não depender das notas de rodapé apenas de uma Bíblia, mas de várias Bíblias para o quê? Ampliar a minha compreensão, o meu entendimento sobre o assunto. E eu evito confiar cegamente no aparato técnico. Por quê? Existem concordâncias, gráficos, datas que são úteis, mas não vai substituir o contexto histórico e gramatical e que pode ser obtido pelo estudo sério. Eu, particularmente, eu aprecio todas essas informações, esses dados, porém, ainda assim, eu me reporto a outros materiais para ver se as coisas estão realmente batendo, se fazem sentido. Sentido histórico, sentido gramatical. Naturalmente, eu vou fazer uma análise no próprio texto bíblico, até mesmo nas línguas originais. É uma facilidade que eu tenho, né, de um tempo para cá, para lidar com grego, com hebraico, e isto já vai me ajudar bastante. Agora, se você não tem essa capacidade linguística tocante às línguas originais, você pode se valer de bons comentários bíblicos exegéticos, não devocionais ou meramente expositivos, mas exegéticos. Mas até você chegar lá é uma questão de tempo. Mas depois de tudo isso, você não pode desprezar, meus irmãos, o discipulado e a comunidade cristã. Porque teologia se faz voltada para a igreja local. É na igreja que você vai colocar em prática, é que você vai, enfim, depois de assimilar, ter ferramentas e condições para começar a praticar, de modo que o estudo é individual, mas é essencial compartilhar com outros irmãos. E isto, naturalmente, vai se dar nesse contexto eclesiástico. Isto vai fortalecer os irmãos e até mesmo fazer com que haja uma interpretação e aplicação dentro da razoabilidade. E isto é, sem dúvida alguma, importantíssimo. Mas eu não poderia, né, terminar esse vídeo sem falar sobre algumas dicas para aproveitar melhor, isso mesmo, aproveitar melhor a Bíblia de estudo. Ah, eu tenho uma Bíblia de estudo Genebra, NVI, Pentecostal, eu tenho uma Bíblia Thompson, uma Bíblia Vida Nova, eu tenho a Bíblia Shed, eu tenho a Bíblia isto, aquilo outro, são várias Bíblias, mas qual é a dica? Bom, como professor de teologia, como pastor há pelo menos 17 anos, eu estudei teologia durante 4 anos, fazendo essa fundamentação, depois alguns cursos de pós-graduação, eu posso dizer, escolha uma Bíblia de estudo adequada ao seu perfil. Vamos supor que você está partindo do começo, você está iniciando, tem uma Bíblia de estudo adequada ao seu perfil. Depois disto, você tem que criar, meu irmão, minha irmã, uma rotina de estudo. Isso mesmo, tem que ter determinação, tem que ter objetivo, tem que ter foco, tem que ter disciplina, tem que criar uma rotina de estudo. A rotina não é ruim, não. O improviso que é uma desgraça no nosso meio acadêmico, quando não eclesiástico. O improviso é ruim. Agora, a rotina é essencial. Isso vai exigir o quê? Disciplina. Então, crie uma rotina de estudo, defina um horário fixo, um plano de leitura, tipo, vou ler um capítulo por dia. Não se preocupe se você vai ler a Bíblia toda em um ano. Você pode ler a Bíblia toda em 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. No entanto, você precisa fazer a leitura de uma forma cuidadosa, atenciosa, prestando atenção e certamente assimilando cada vez mais e mais
o conteúdo escriturístico. Definir um horário fixo, um plano de leitura, você pode fazer as suas anotações, isso mesmo, as suas anotações e as aplicações que você vai tirando. Tenha, por conta disto, um caderno ou um bloco, um diário devocional. Anote o que você aprendeu, o que Deus falou ao seu coração e como aplicar isto à sua vida para depois, quando você for ensinar a pregar, ter uma autoridade moral e espiritual, mas a partir das Escrituras Sagradas, entendendo que você vivenciou aquilo que estará apregoando, isto é, ensinando, quando não pregando. E você pode utilizar ainda alguns marca-texto com propósito. Quando fala assim marca-texto, amarelo para promessas, está lá na sua Bíblia, coloca lá. Azul para mandamentos, verde para orações. Você vai marcando os textos, vai utilizando alguma metodologia que vai facilitar todas as vezes que você se reportar depois aquelas páginas que já foram lidas. De qualquer maneira, você pode utilizar marca-texto com propósito e estudar com foco em temas ou personagens. Eu gosto dos personagens bíblicos. Vai utilizar os recursos da Bíblia de estudo para montar séries devocionais ou preparar estudos bíblicos sobre os personagens, quando não, sobre temas, sobre assuntos. Enfim, você pode melhorar o seu estudo a partir da Bíblia de estudo, independente de qual seja, para que venha se adequar ao seu perfil, um perfil de leitor, mas também um perfil de um intérprete. E você, como intérprete, precisa ser responsável. Nós temos livre acesso às escrituras, mas nós não podemos fazer de uma forma livre a interpretação conforme o nosso bel prazer. Necessário é utilizar alguns métodos de interpretação. Existem alguns deles, método histórico crítico, método histórico gramatical, método histórico social. Tem gente que não utiliza método algum, mas a despeito do método que você utilize, é importante que você faça com seriedade, de uma forma mais criteriosa, que você possa realmente se dedicar ao estudo da palavra de Deus. Então, o que fazer e o que não fazer são algumas dicas, algumas sugestões no tocante às Bíblias de estudo. Espero que realmente tenha sido útil essas instruções, essas sugestões, para que você não venha incorrer em erros e, ao contrário, fazer o melhor aproveitamento possível desse seu investimento. Porque as Bíblias de estudo, via de regra, são caras quando comparado à nossa realidade econômica dentro do nosso contexto brasileiro. Mas você pode fazer valer cada centavo empregado na sua Bíblia de estudo. Deus abençoe e que você possa cada vez mais e mais estar com esse espírito ensinável como um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus.